no canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo girão de notícias do dia, como sempre, recheado aí de informações. O Vasco se representou no CT Moacir Barbosa hoje pela manhã e nós temos muitas novidades. 10 atletas aí o Vasco informa que está de saída, a barca aumenta de 10 para 20 e nós tivemos aí 6 jogadores testados com a Covid-19. Eu vou trazer para vocês também a lista dos 23 atletas que o Vasco convocou para a pré-temporada, além também de trazer para vocês a informação do companheiro Joel Silva. A Havan não renovou o contrato de patrocínio com o Vasco para a temporada 2022. Especula-se aí que a Magazine Luiza pode ficar no lugar da Havan. E aí, essas e outras informações você vai ouvir aqui no Girão de Notícias após a vinheta. Agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço no começo do vídeo. Se for novo por aqui, se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações, além de seguir a gente lá no Instagram, porque por lá a gente dá bastante informação, beleza? Tivemos reapresentação do elenco do Vasco hoje, lá no CT Moacir Barbosa pela parte da manhã, e temos algumas informações importantes para trazer para vocês. Primeiro, vamos passar algumas fotos aí que o Vasco divulgou dos jogadores que se apresentaram. O Raniel teve em São Januário hoje realizando exames médicos. Vou até colocar para vocês aí, o empresário do jogador publicou essa foto lá no seu Instagram. Acredito eu que após a realização dos exames que foram feitos hoje, talvez no final do dia, o Vasco esteja anunciando o jogador. Informei para vocês ontem também, o Vitinho postou um vídeo embarcando para o Rio de Janeiro, então ele também deve ser anunciado aí junto com o Raniel. Esses são os anúncios aí aguardados para o dia. Mas olha, tivemos bastante situações importantes. O Vasco convocou 23 atletas para a pré-temporada e já informou que pelo menos mais 8 jogadores estão na barca e não vão ficar no Vasco por motivos diferentes. E aqui, por uma situação de conjecturação, essa lista de 8 chega a 10, porque tem 2 jogadores que o Vasco não falou de maneira oficial, mas que já que não foram convocados aí para a pré-temporada, também vão treinar em horário alternativo até o Vasco resolver as suas situações. Primeiro, eu vou ler para vocês aí a nota oficial do Vasco informando os atletas que foram convocados para a pré-temporada e você vai saber quem são agora. De olho nos desafios da temporada de 2022, o elenco do Vasco da Gama se reapresentou na manhã desta segunda-feira no CT Moacir Barbosa, na Cidade de Deus. Nos primeiros dias de trabalho, os jogadores serão divididos em grupos e passarão por realizações clínicas, físicas e fisiológicas. Liderado pelo treinador Zé Ricardo, que em sua última passagem colocou os Gigantes da Colina na Conmebol Libertadores, a Comissão Técnica Cruz Maltina convocou 23 atletas para esse início de pré-temporada. Confira a lista dos jogadores relacionados. Goleiro Alexander, zagueiro Anderson Conceição, meio-campista Bruno Gomes, zagueiro Luiz Cangá, lateral esquerdo Edmar, goleiro Fintelman, atacante Gabriel Peck, goleiro Raus, meio-campista Isaac, atacante John Sanches, meio-campista Juninho, meio-campista Laranjeira, lateral direito Léo Matos, goleiro Lucão, meio-campista Matheus Nunes MT, meio-campista Matias Galarza, meio-campista Martins Sarra Fiore, meio-campista Nenê, lateral esquerdo Riquelme, goleiro Thiago Rodrigues, zagueiro Ulisses, meio-campista o Everton e meio-campista Yuri Lara. E alguns jogadores não puderam se apresentar pelo seguinte motivo: Cangá testou positivo para a Covid e cumpre quarentena no Equador. O defensor se juntará ao grupo em Pinheiral. Matias Galarza testou positivo para a Covid-19 e cumpre quarentena no Paraguai. O meio-campista se juntará ao grupo em Pinheiral. Martins Sarra Fiore vem se recuperando bem da cirurgia do ligamento cruzado do joelho esquerdo. O argentino atualmente cumpre rotina de exercícios de força muscular na academia e já consegue andar sem limitações. Everton vem se recuperando bem de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O meio-campo atualmente cumpre rotina de exercícios de força muscular na academia e já consegue andar sem limitações. Bom, galera, e olha, a bruxa anda solta lá em São Januário. Se não bastasse,
uma lista baixa de jogadores, porque 23 atletas para iniciar uma temporada são poucos jogadores. Você somando o Vitinho e o Raniel aí dá 25, sendo que desses jogadores aí uma boa parcela deles é goleiro, então a gente está com a defasagem de jogadores. Além disso, o Vasco teve 6 jogadores que testaram positivo para a Covid. Eu trouxe no vídeo anterior a situação do zagueiro equatoriano Luiz Cangá, mas Matias Galarza, paraguaio, também não pôde retornar ao Brasil, porque também foi pego por Covid. E outros 4 jogadores que estavam aqui no Brasil e também só vão se representar no dia 12 de janeiro lá em Pieral é o meia Nenê, o lateral direito Léo Matos, o lateral esquerdo Riquelme e também o novo goleiro do Vasco, Thiago Rodrigues. Esses 6 atletas testaram positivo para a Covid. E o Vasco aí, para poder preservar a integridade física dos seus jogadores e funcionários, afastaram esses jogadores. Eles só se representam ao Vasco no dia 12, quando o Vasco vai para Pinheiral fazer uma semana da sua pré-temporada por lá. Ou seja, os jogadores vão perder 9 dias da pré-temporada, que já não é longa. E o Nenê, principalmente por ser um jogador já mais veterano, eu fico aqui com a minha ressalva. Então o Vasco já vai chegar no Campeonato Carioca dia 26 com alguns probleminhas. É incrível, né? Como as coisas no Vasco sempre dão errado. Não sei se isso aconteceu em outros clubes também. Vou correr um pouco atrás de informação. Mas 6 atletas eu achei bastante. Enfim, e agora eu vou trazer para vocês alguns comunicados importantes do Vasco e logo em seguida eu dou aqui a minha opinião. O caso mais emblemático dos jogadores que não vai ficar no Vasco para a próxima temporada é do volante novo, de 20 anos de idade, o Caio Lopes. Vou ler para vocês agora o comunicado oficial do Vasco e logo em seguida eu dou aqui a minha opinião. Primeiro comunicado: o atacante Thiago Reis não está no planejamento da comissão técnica para a temporada de 2022. O departamento de futebol vem negociando um novo empréstimo para o atleta. Comunicado 2. O lateral direito Caio Tenório não está no planejamento da comissão técnica para a temporada 2022. O departamento de futebol vem negociando um empréstimo para o atleta. Comunicado 3. O meio-campo Lucas Santos não está no planejamento da comissão técnica para a temporada de 2022. O departamento de futebol vem negociando uma rescisão de contrato com o atleta. Comunicado 4. O zagueiro Miranda continua afastado das atividades por seguir suspenso da forma preventiva pela Conmebol. O clube fez uma proposta para a extensão do vínculo contratual, como foi prometido no ano passado, porém ainda aguarda uma resposta do atleta. Comunicado 5. O meio-campo, Caio Lopes e o atacante João Pedro não farão parte do elenco da temporada de 2022. Os atletas possuem vínculo com o Cruz Maltino até o final do mês de janeiro, porém não terão o contrato renovado e, por isso, foram liberados da reapresentação nesta segunda-feira. Comunicado 6. O goleiro Vanderlei e o zagueiro Leandro Castan não estão no planejamento da comissão técnica para a temporada de 2022. Os atletas treinarão em horário alternativo a partir da próxima quarta-feira, dia 12, no CT Moacir Barbosa. Comunicado 7. O atacante Daniel Amorim não teve seu contrato renovado para a temporada de 2022. O Vasco agradece todo o empenho e comprometimento do atleta, que marcou 4 gols em 22 jogos disputados no ano passado. Bom, galera, após ler o comunicado oficial do Vasco, com isso o Vasco tem mais 10 jogadores aí na barca. Eu já tinha informado 10 outros jogadores que o Vasco tinha anunciado de maneira oficial: Rômulo, Zeca, Michel, Hernando, Valber, Léo Jabá, Andrei, Germancano, Morato e Marquinhos Gabriel. E a informação de hoje é que tá de saída Caio Lopes e João Pedro com o contrato encerrando no final do mês e não vão ficar. Lucas Santos, o Vasco está rescindindo o contrato. Leandro Castan e Vanderlei estão treinando em separado até resolver essa situação de rescisão. E o Daniel Amorim, acho que finalizou a negociação e não vai renovar. Além também do Caio Tenório e o Thiago Reis, que o Vasco deve tentar emprestar. O Vasco não citou na nota o Caio Magno e o zagueiro Menezes, mas por não estarem na lista de jogadores convocados para a pré-temporada e terem contrato com o Vasco ainda, Caio Magno, irmão do Thales Magno, até dezembro de 22, e o Menezes até setembro de 2023, eles também devem ser colocados aí para treinar em separado e o Vasco tentar emprestá-los para alguma outra equipe. Lembrando que esses 2 jogadores não têm mais idade para atuar no time sub-20. Bom, vou reservar um tempo desse vídeo aqui para falar especificamente aí da saída do Caio Lopes. Acho um absurdo.
e mais uma bola fora dessa diretoria. Primeiro, era o nosso capitão do time sub-20, jogador moderno, joga de primeiro volante, segundo volante, chegou a fazer a função de camisa 10 no time da base, marca, é um jogador que arma também, tem bom passe e uma situação importante, é um jogador que tem passaporte europeu. E o Vasco poderia estar fazendo uma boa negociação futura com o jogador ou até mesmo estar utilizando como moeda de troca. Foi campeão recentemente da Copa do Brasil Sub-20 e da Supercopa do Brasil e não teve o seu contrato renovado. E aí eu vou citar outros exemplos de jogadores que o Vasco não faz caixa e libera de mão beijando. O Andrei, pelo menos diferente do Caio Lopes, teve N oportunidades. Andrei jogou 17, 18, 19, 20 e 21. Foram 5 temporadas na equipe profissional. O Caio Lopes mal jogou com a camisa do Vasco. Ele chegou ao elenco ano passado, foi ali testado 1 ou 2 jogos ali com o Abel Braga, voltou para a base e aí no final das competições da base ele foi integrado ao profissional, mas nessa temporada atuou pouquíssimo. Teve algumas oportunidades ali com o Lisca, começou a ser utilizado naquele momento que o Lisca falou que ia mexer no time e ele estava correspondendo. Logo em seguida o Lisca foi demitido e ele perdeu espaço. E aí com o Fernando Diniz ele chegou a jogar alguns joguinhos ali, ou foi com o treinador que ficou no lugar do Fernando Diniz, alguma coisa assim. Mas o Caio Lopes nunca teve uma sequência no Vasco da Gama. E é um jogador que sempre teve um potencial muito grande. Dos nossos jogadores da base dos últimos aí, se colocava muita esperança no Caio Lopes e no Bruno Gomes. Bruno Gomes conseguiu se firmar mais, apesar dos altos e baixos, mas o Caio Lopes nunca teve uma sequência. E é mais um jogador que o Vasco investe durante muitos e muitos anos, que tem potencial de venda, é um jogador que tem uma certa relevância dentro do mercado e o Vasco vai liberar de mão beijando, assim como foi a situação do Andrei. Um jogador que o Vasco perdeu o time, porque proposta teve, o Lucas Santos. O Vasco informa na nota que o contrato dele termina esse ano, mas o Vasco já vai rescindir o contrato. É mais um jogador que o Vasco passa muitos anos investindo, teve a oportunidade de vendê-lo. Lembra daquela proposta do CSKA Moscou da Rússia? Então o Vasco teve oportunidades aí de negociar esses jogadores. O Vasco precisa vender, é importante, mas não dá também para poder utilizar mal os garotos e o jogador acabar saindo de graça. Daqui a pouco você vai ver aí o Caio Lopes pegando uma outra equipe, madurando mais e indo bem, e a gente vai ficar aqui chupando o dedo. Que é exemplo aí de um jogador que saiu do Vasco e fez uma carreira muito bacana, lateral esquerdo Diogo Barbosa, Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio e por aí vai. E o Vasco até hoje, nessa luta, atrás de um lateral esquerdo e liberou o jogador de graça. Um jogador que tem me chamado a atenção também no Náutico, lateral direito Hereda, que saiu de graça do Vasco. Para finalizar, uma informação do companheiro Joel Silva do portal Joga 10. O Vasco e a Van não chegaram a um consenso e não renovaram o seu contrato, que ia até 31 de dezembro de 2022. No mês passado, a Magazine Luiza chegou a entrar em contato com o Vasco, mas como o Vasco estava em negociações com a Van, o Vasco deixou a situação da Magazine Luiza de stand-by. Se o Vasco não renovou e vai ficar com a Magazine Luiza pagando mais ou mesmo valor, isso eu não sei informar, mas teve sim um contato da Magazine Luiza no mês passado. Entrei em contato com a assessoria de imprensa do Vasco para saber se essa informação já é oficial e até o fechamento dessa edição eu não tive ainda um retorno. Então logo eu tenha, eu trago para vocês. Mas a informação de momento do companheiro Joel Silva é de que o Vasco e a Van não vão renovar. Se as negociações vão ser retomadas com a Magazine Luiza, eu também não tenho essa informação. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais à noite a gente vai fazer a nossa live aí. Primeiro, trazendo novidades e informações do Vasco. E no final dela, a gente vai estar fazendo o sorteio das 6 camisas do Vascão, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, quem volta, Vasco, tamo junto. Valeu, fui!